Cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Como o pastor falou aqui, Deus tem falado conosco e é maravilhoso. Maravilhoso estar na casa de Deus. Maravilhoso estar na presença de Deus. Maravilhoso estar em comunhão com os irmãos, amém? Neste lugar a Bíblia diz que Deus ordena a bênção. Quem acredita aqui que o Senhor nessa noite está ordenando a bênção ao seu favor? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Antes de iniciarmos a leitura, nessa noite o servo de Deus, obreiro Tiago, lê um texto maravilhoso da palavra de Deus a respeito da luz. Jesus é a luz, né? E a luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. As trevas, elas não compreendem a luz. Diga assim comigo: as trevas não compreendem a luz. O nosso Deus, Ele lança fora todo medo. Por que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus? É porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E não somente creia que Ele existe, mas que Ele é galardoador. O que isso significa? Todas as vezes que eu e você ficarmos com dúvida, todas as vezes que eu e você não entender, não compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está movendo, isso não é bom. Por que não é bom? Porque isso desagrada a Deus. Mas podemos nos questionar: mas se eu não entendo, o que eu vou fazer se eu não entendo? A palavra do Senhor diz que a luz, ela resplandece sobre as trevas. As trevas não a compreenderam. Quem era a luz, igreja? Jesus. Foi dito aqui, a luz era Jesus. Então, quem não foi compreendido? Jesus. Jesus não foi compreendido. E isso é muito importante na caminhada cristã, porque Jesus, todas as vezes que Ele manifestava algo, Ele operava algum milagre, algo que incomodava Jesus era a incredulidade. Porque a incredulidade, ela parte do pressuposto de não entendimento. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo o que está sendo dito. E o que está sendo dito para mim é algo que não entra na minha mente, por isso eu não acredito. E a incredulidade para Deus é um obstáculo entre o que Ele vai fazer e entre o que você precisa que Ele faça. A incredulidade é um obstáculo entre o que Deus quer fazer na minha e na sua vida e entre o que eu e você esperamos que Deus faça. Isso é importante, porque todas as palavras que Deus falar em um culto, elas não são palavras vazias. Os louvores que aqui foram entoados não foram palavras vazias. Desde o início do culto, da primeira oração aos louvores, a palavra que foi ministrada, a palavra que o pastor ministrou, Deus está falando. Deus está falando. E sabe qual é o grande problema que nós temos? É que o fato de apenas Deus estar falando para mim, para você, muitas vezes não representa muita coisa. Por quê? Porque hoje não é o primeiro culto que eu e você viemos. De maneira nenhuma. Essa não é a primeira palavra que nós escutamos. Não, já ouvimos muitas palavras, mas já foi dito muitas vezes isso aqui. Não é o tanto que eu escuto ou o que eu escuto, mas é o que eu faço com aquilo que eu escuto. Olha para o seu irmão e diga assim: o que você tem feito com a palavra que você tem recebido? Olha bem nos olhos dele e diga assim: o que você tem feito com as palavras que você tem recebido? Isso faz diferença e tem tudo a ver sobre
o que nós vamos falar hoje. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 1, diz o seguinte. Antes, a epígrafe do texto diz: o fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Eu vou repetir: o fogo e o que, igreja? O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Então, o que significa? Qual o contrário disso? Um fogo apagado e a destituição da glória representa a desaprovação de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga assim comigo: fogo apagado desagrada a Deus. Mais uma vez, diga: fogo apagado desagrada a Deus. Por que o fogo apagado desagrada a Deus? Porque um fogo apagado representa o quê? Representa a negligência de quem tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso e deixou apagar. Por que um fogo apaga? Por que o fogo apaga? Não entendi, obreiro Tiago. Porque deixa de alimentar. E qual é a fonte de alimento de um fogo? Existem vários, mas na Bíblia, no tempo em que era oferecido sacrifício, o que acendia, o que mantinha, ou melhor dizendo, o fogo aceso? Diga assim comigo: lenha. Lenha. Então, eu e você, ao passar do tempo, diante de tantas responsabilidades, nós deixamos de colocar lenha. Às vezes nós desmerecemos aquele dia lá que a gente, mesmo cansado, foi pregado aqui pela obreira Juliana, machado cego, a gente vai, só consegue torar um gravetinho de madeira. Mas esse gravetinho que a gente conseguiu torar, mesmo com o machado cego, faz diferença. Porque enquanto houver lenha, o fogo ainda continuará aceso. Foi pregado aqui pela obreira Juliana. 5 minutos fazem a diferença. O problema é que nós não podemos nos esquecer de colocar a lenha, que seja pouco, mas que nós venhamos continuar colocando lenha. Então a epígrafe já vem nos alertar sobre a atenção. Fogo tem que estar aceso e a glória de Deus tem que estar presente. O que destitui a glória, igreja? O que destitui a glória de Deus? Diga comigo: pecado. O pecado destitui a glória de Deus. Verso de número 1, capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, antes da glória encher a casa, o que aconteceu? Primeiro foi colocado lenha, o altar foi preparado, o sacrifício foi preparado, depois Deus derramou a sua glória e a casa foi cheia da sua presença. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000 e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de pé defronte deles, e todo Israel estava em pé.
E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo o Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a congregação do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas. Presta atenção neste verso. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas. Igreja, como é que o povo estava? Como é que o povo estava? No dia, versículo de número 10. No dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para suas tendas. Como é que eles estavam? Como é que eles voltaram para casa? Alegres e de bom ânimo. Eles estavam como? O povo de Israel estava alegre e de bom ânimo. E por que eles estavam alegres e de bom ânimo? Pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente a efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, preste bastante atenção nesses versos. Deus apareceu de noite a Salomão e disse o que para ele? Eu ouvi a tua oração e eu escolhi esta casa para ser casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Diga glória a Deus. De forma resumida, eu vou passar a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Diga assim comigo: o alinhamento. Diga: o Deus que pede alinhamento para trazer avivamento. Mais uma vez, diga: o Deus que pede alinhamento para trazer o avivamento. O Senhor colocou essa mensagem ao meu coração em cima deste texto, frisando o verso de número 14, muito conhecido por nós: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E isso é interessante porque nós acabamos de falar sobre o Deus que pede alinhamento para trazer avivamento. O que precisa ser alinhado? Vamos responder essa pergunta? O que precisa ser alinhado nas nossas vidas? Diga assim comigo: alma e corpo. Alma e corpo precisam ser alinhados.
Alma, pensamento. O pensamento precisa ser alinhado. Intenção, as nossas intenções precisam ser alinhadas. E a nossa motivação também precisa ser alinhada. E no corpo, diga assim comigo, comportamento. O nosso comportamento precisa ser alinhado. E a fala, Deus usou o obreiro para dizer isso aqui essa noite. Diga assim comigo, no corpo, o meu comportamento precisa ser alinhado. E a minha fala precisa ser alinhado. E o que significa a fala ser alinhada? A fala precisa ser alinhada no que, no como, no quando e com quem. Diga comigo, a fala, diga, a minha fala precisa ser alinhada. Primeiro, sobre o que eu falo. Segundo, sobre como eu falo. Diga, terceiro, quando eu falo. E quarto, com quem eu falo. Nós precisamos alinhar a nossa fala para que nós não venhamos andar desalinhado com a vontade de Deus. Então, na alma, nossos pensamentos precisam ser alinhados. O que eu penso e o que você pensa importa para Deus. Eu sei que antigamente, no Antigo Testamento, muitas coisas eram muito mais materiais do que propriamente internas. Independente do interno, o externo era muito valorizado. Só que com a vinda de Cristo, o interno foi muito intensificado por Cristo. Jesus falou o seguinte: vocês ouviram o que foi dito a respeito do adultério, da cobiça, mas eu quero dizer para vocês que a prática, não apenas a prática, ela conceitua ou ela define o pecado. Eu quero dizer que as intenções, se você cometer no seu pensamento, você já pecou. Diga assim comigo, os meus pensamentos são importantes para Deus. Então precisamos alinhar o que nós temos pensado. O que tem passado na nossa mente? Precisamos alinhar. Tudo que passar pela nossa cabeça precisa passar pelo crivo de Deus. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, nisso pensai. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, se não passar por esse crivo, se o que eu estiver pensando não for bom, não for honesto, não for amável, não for de boa fama, não houver louvor, não pode estar na minha mente. E a gente acha que a preocupação, ela passa pelo crivo, mas ela não passa. Diga assim comigo, preocupação não agrada a Deus. O que a palavra do Senhor diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu e você não podemos ocupar a nossa mente com preocupações, porque as preocupações, igrejas, o que ela diz para Deus? Sem palavras, ela diz: Senhor, de alguma maneira eu não confio no Senhor. Jamais, eu nunca vou pensar isso de Deus. Todas as vezes que nós nos preocupamos com medo das coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, ou que podem acontecer, ou que nós achamos que podem acontecer, mas que nunca vão acontecer, isso diz para Deus que nós não confiamos nele. É por isso que nós não podemos, nós temos que ter o cuidado. Por que muitas pessoas estão doentes? Porque muitos pensamentos que não deveriam estar ocupando a mente delas estão ocupando, e isso estão desgastando as pessoas. Eu vi outro dia um dado de que o estresse tem causado tantas doenças. As pessoas ultimamente estão mais estressadas do que antes. Porque nós estamos com o nosso pensamento acelerado. São muitas informações, isso não é novidade para ninguém. Mas o que o Senhor quer falar comigo e com você sobre essa palavra? As coisas podem ter mudado, os tempos podem ter mudado, a sociedade já não é mais como a sociedade de antigamente, porém, a minha palavra continua exatamente a mesma. A minha vontade continua exatamente a mesma. Então nessa noite o Senhor está falando para o nosso bem. O Senhor está falando para o meu bem, para o seu bem. Filho, filha, não andeis preocupados. Você pode estar preocupado porque nas suas possibilidades você não tem
o que fazer? Mas o Senhor está falando o seguinte: não deixe que as preocupações ocupem a sua mente. Então o que eu faço? Todas as vezes que as preocupações vierem, você precisa. É por isso que o servo de Deus falou aqui. Ele falou, eu vou ver se você está afiado. O que está escrito em João capítulo 1? O que isso significa? Todas as vezes que eu e você lemos a palavra e ruminarmos a palavra e meditarmos na palavra, automaticamente ela vai o quê? Ela vai sendo escrita na tábua do nosso coração. E todas as vezes que ela foi escrita na tábua do nosso coração, quando algo acontecer que for de encontro a esta palavra, nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar. E é isso que em Jeremias está dizendo: eu trago à minha memória, eu trago aos meus pensamentos aquilo que me traz esperança. Então diga assim comigo: a partir de hoje, tudo que me traz desesperança, medo, ansiedade, dúvida, eu vou rejeitar. Então olha só, é um compromisso que você vai fazer com você, e lembre-se que isso agrada a Deus. Todas as vezes que o medo, a insegurança, a desesperança vier ocupar a sua mente, você vai dizer: opa, eu rejeito, eu rejeito. Eu rejeito porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu rejeito porque o Senhor me livra de todo mal. Eu rejeito porque eu sou filho de Deus. Eu rejeito porque eu sou amado do Senhor. Eu rejeito porque Deus tem provido tudo o que eu preciso. Amém, igreja? Intenção e motivação. Corpo, comportamento. O nosso comportamento precisa ser alinhado. Como é que nós temos nos portado? Será que nós temos nos portado dignamente? Como tem andado o nosso comportamento como cristão, como servo de Deus, como quem carrega a imagem do Senhor? E a fala, o que nós temos falado? Deus usou o servo dele para falar aqui. O que tem saído da nossa boca? Diga assim comigo: palavras são muito importantes no mundo espiritual. Diga: palavras criam, constroem ou destroem. Palavras são poderosas. A Bíblia diz isso para mim e para você. Então nessa noite o Senhor está dizendo para mim e está dizendo para você: alinhe a sua fala. Alinhe a sua fala. O que você tem falado? Olha, outra coisa, escutei isso é muito poderoso. Nós não podemos lançar palavras pejorativas para nós. Eu sou burro, eu sou idiota, eu sou chato. Você pode até ser chato, tudo bem, eu também sou. Mas olha, já erramos. Não podemos abrir a boca para nos depreciar. Posso até ser chata, mas eu não sou chata. Não sou, porque Cristo vive em mim. Então nós temos que abrir a boca. Por mais que você tenha alguma coisa ruim dentro de você, eu tenho alguma coisa ruim dentro de mim, a palavra que sai da nossa boca tem que ser positiva. Eu sou uma pessoa paciente, porque Jesus habita em mim. Eu sou uma pessoa mansa, porque o Espírito Santo mora dentro de mim. As palavras, elas são poderosas. Eu sei que muitas vezes nós não levamos isso a sério, mas é importante. Amém? As palavras criam. Então que eu e você nessa noite venhamos alinhar o que nós temos falado. Como? Diga assim comigo: o como se fala é tão importante quanto o que se fala. Porque quando nós falamos uma palavra num tom, ele pode significar algo. E quando falamos em um outro, ele já significa algo totalmente diferente. O tom muitas vezes vai na frente da sua mensagem. E isso é importante. Então o como é importante. Não podemos nos esquecer. É igual quando a pessoa fala assim, que sabe que tem que pedir perdão. Olha, me perdoa aí se eu te fiz alguma coisa. Isso disse o quê? Isso evidenciou um pedido de perdão sincero? Não, porque o como demonstrou algo diferente do que estava sendo dito. Então nessa noite o Senhor quer que nós alinhemos também o como nós falamos e o quando. A palavra dita na hora certa é como uma maçã de ouro em salva de prata. É muito importante o quando. Amém? Que nós venhamos ter a sabedoria para saber quando falar. E com quem? Diga assim comigo: eu preciso saber com quem eu estou falando. Isso vem embutido aí o princípio da honra.
Não podemos falar com os nossos pais de qualquer maneira. Não podemos falar com os nossos líderes de qualquer maneira, porque eles são autoridade sobre as nossas vidas. Então, se nós nos dirigimos às pessoas que foram colocadas como autoridade sobre nós, nós estamos quebrando o princípio de honra. E uma coisa que Deus não gosta é quebra de princípio. Então, com quem nós falamos é muito importante. Amém? E o Espírito, por que o Espírito não precisa de alinhamento? Porque Jesus disse, o Espírito está pronto. A carne é fraca, a carne precisa de alinhamento, mas o Espírito está pronto. O Espírito não precisa de alinhamento, mas o Espírito precisa de algo. Diga assim comigo, o quê? O Espírito precisa estar conectado ao Espírito Santo. O Espírito, o nosso Espírito não precisa de alinhamento, mas ele precisa estar conectado com o Espírito Santo. Porque João capítulo 1 é o Espírito, quando o Espírito, nosso Espírito está conectado ao Espírito Santo, é que nós conseguimos, lá no começo que foi dito, compreender. É o Espírito Santo conectado ao nosso espírito que nos dá a compreensão da vontade de Deus. É o Espírito Santo ligado ao nosso espírito que nos faz entender as verdades espirituais, os mistérios que foram revelados. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele assegura ao nosso espírito as verdades de Deus. Avivamento. O que é o avivamento? Já caminho para o fim. Avivamento, período de renovação espiritual, trazer vida de novo. Como saber se estou avivado? Vamos lá. Qual é o tema? O Deus que pede alinhamento para trazer o avivamento. Então nós já vimos que precisamos alinhar a nossa alma, precisamos alinhar o nosso corpo e o nosso espírito precisa estar conectado ao Espírito de Deus para nós compreendermos as vontades do Senhor. E como saber se nós vivemos um avivamento? Primeiro, senso da presença de Deus. O que é isso? A presença de Deus tem que ser perceptível para mim e para você. Não só na igreja, mas diariamente. Nós precisamos ter o senso da presença de Deus. Porque Deus, ele fica aqui e nós saímos dessas portas para fora? Nós encontramos Deus só aqui? Não, quando nós saímos ele vai conosco. Precisamos ter esse senso, andar e senti-lo aqui, andar e falar com ele e sentir e saber que ele está conosco. Não só saber, mas invocá-lo com a nossa boca, com a nossa adoração diariamente. Amém? Segundo, como saber se estou avivado? A sua oração, ela é fervorosa? Eu não estou falando aqui de oração fervorosa, aquela que é no microfone. É muito fácil eu chegar aqui e orar fervorosamente, mas como eu oro em casa? E não é a gritaria, não é a gritaria, é a oração que conecta o teu espírito ao Espírito Santo. É aquela oração fervorosa que você derrama sua alma diante de Deus quando ninguém está vendo. Como anda a nossa oração? Ela está uma oração fervorosa? Louvor sincero, nós louvamos com sinceridade? Isso evidencia o avivamento. Convicção e repulsa ao pecado. Quando você peca, você sente repulsa? Ou isso... Depende. Nem sempre que eu peco eu sinto repulsa. Devemos acender a luz. O pecado, seja ele qual for, precisa nos causar repulsa, porque sabemos que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Amém? Outra coisa, desejo de santidade. Como anda o nosso desejo de estar santo, de ser santo? Como anda o processo de santificação nas nossas vidas? Se nós não nos preocupamos com isso, então evidencia que não estamos vivendo o avivamento. E por último, desejo demais da palavra de Deus. Eu e você desejamos mais da palavra? Existe a fome impregnada no nosso coração?
enquanto você está escutando aqui a mensagem, às vezes o pastor pregando, Juliana, seja quem for, mas enquanto está ministrando a palavra, você fala: meu Deus, como eu quero mais. Senhor, que palavra abençoada. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Senhor, abre o meu entendimento. Eu quero mais a tua palavra. Eu não estou falando que uma pessoa avivada é uma pessoa que não sente desânimo. Pelo contrário, Jesus disse assim, que nós iríamos sentir o desânimo. Mas a questão é, na totalidade da nossa vida, como anda esses pontos aqui que foram ditos? Nem sempre, quando a gente dobra os joelhos, a gente ora fervorosamente. Mas, se nós pegássemos 100% do nosso tempo, qual o percentual em que nós estamos com fome da palavra, orando fervorosamente, sentindo a presença de Deus, louvando sinceramente, tendo convicção e repulsa do pecado e desejando e buscando a santificação? Não vai dar para concluir como sempre, mas eu vou me alinhar a terminar a mensagem que prego. Mas que Deus venha nos abençoar. De tudo que foi dito aqui, eu gostaria que você guardasse: o Deus que pede alinhamento para trazer o avivamento. O Senhor falou, eles estavam alegres porque o templo havia sido concluído, a construção do templo, Deus encheu a casa, mas o Senhor falou: se vocês se desviarem, eu quero que vocês saibam o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso fala sobre pertencimento, saber a quem nós pertencemos, se humilhar, o ato de humilhação, de auto-humilhação, humilhação vem da palavra humus, que fala sobre terra e chão. Nós precisamos sempre lembrar de onde nós viemos. Nós viemos do pó e nós vamos retornar ao pó. Então nós precisamos, Jesus falou que aprendam de mim, que sou manso e humilde, que nós possamos ter um coração humilde e orar, que a nossa oração seja uma oração sincera. Como que nós devemos orar? Sinceramente. O Senhor não está pedindo palavras rebuscadas, palavras difíceis. Não, Ele só quer que nós sejamos sinceros, que nós derramemos o nosso coração diante do altar dEle, que nós venhamos ter um coração contrito, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo as nossas falhas. E quando, em todo o tempo, que nós possamos convidar a presença do Espírito Santo diariamente em tudo. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem falado conosco de várias maneiras, de várias formas. Pai, por favor, eu te peço nessa noite que os nossos corações estejam abertos, que essa palavra tenha entrado dentro do nosso coração e que nós possamos sair daqui com este entendimento, que o Deus que traz o avivamento é o Deus que pede alinhamento, que nós possamos alinhar aquilo que está desalinhado nas nossas vidas, seja no nosso corpo, seja na nossa alma, que nós possamos, com todo o nosso coração, colocar a nossa vida diante do teu altar, a fim de que nós possamos viver literalmente o céu na terra, o teu reino entre nós. É isso que nós te pedimos e crendo que o Senhor é um Deus que está agindo em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.